Queridos, último encontro do ano de 2025, última palavra, última pregação desse ano aqui. E nós vamos ter hoje uma palavra diferente, tá? Não é todo domingo que nós temos o último encontro do ano, não é verdade? É só esse domingo. Então, para um domingo diferente, nós vamos ter uma ministração da palavra bem diferente. Diferente daquilo que nós estamos acostumados a ministrar aqui, tá? Então, queria que tua atenção, no nome do Senhor Jesus, os irmãos puderem sentar ali no finalzinho, tal, depois que resolver o que tiver que resolver. Aleluia. Irmãos, a primeira, quando eu tomei conhecimento que eu ia ministrar a palavra no último encontro do ano, não fui eu que fiz a escala, tá? Fizeram a escala, me escalaram, eu fui escalado nessa escala, e eu fiquei com desejo no coração de fazer algo que eu fiz aqui em 2000, eu acho que de 2018 para 2019, ou foi 19 para 20, que foi fazer uma retrospectiva das palavras que foram ministradas no ano, aqui entre nós, nos encontros que nós carinhosamente chamamos como encontros gerais, que são esses encontros aqui, que normalmente são domingo, já foi sábado à tarde, já foi dia de semana, né, por alguma eventualidade, mas normalmente são os encontros do domingo à tarde, tá? Então, essas palavras que foram ministradas nesses encontros, as palavras que foram ministradas por ocasião do retiro de comunhão do período do Carnaval, o congresso que tivemos com a palavra do Dani Souza aqui entre nós, e a conferência Ramos, essas palavras principais. Então, eu fiquei desejoso de fazer isso, de compartilhar, de fazer uma retrospectiva. Alguns canais de televisão fazem isso, né? Retrospectiva, e sai, tal. E eu fiquei desejoso de apenas apresentar rápido, tá? E logo depois compartilhar uma reflexão com os irmãos. Então, o meu tempo ia ser dividido em a retrospectiva e depois uma palavra pequena, uma reflexão. E eu me preparei para isso, irmãos. O Senhor até me colocou uma palavra no meu coração, tem uma palavra aqui, tá? Mas quando eu comecei a trabalhar na primeira parte, que foi esse mergulhar nas palavras que o Senhor trouxe para nós nesse ano de 2025, nas ministrações, nesse voltar a ouvir, não ouvir todas, claro, não daria, mas ouvir trechos da palavra, olhar as anotações que o Senhor colocou no meu coração, que eu fiz. Irmãos, eu fiquei encantado, irmãos. Fiquei encantado e, literalmente, eu me acovardei, no sentido de querer trazer uma outra palavra. Então, eu decidi mergulhar nessa retrospectiva. Então, o tempo da nossa palavra, espero que seja o mesmo tempo que normalmente nós temos aqui, vai ser fazer exatamente essa retrospectiva, tá? Esse olhar, né? Como o Ion fala, deixei a palavra no óleo, para em algum momento o Senhor trazer, e hoje, nessa tarde, nós queremos mergulhar nessa retrospectiva. Nós, na realidade, vamos fazer uma pequena síntese, irmãos, uma sinopse, como se falam, tá? Dos encontros aqui e da chácara, dos encontros, das palavras no período do Carnaval de 2025, já estamos às portas do próximo, né? Das palavras da Conferência Ramos e do Congresso de Dani Souza aqui, que tivemos lá em Prazeres. Estão lembrados? Lá em Prazeres. Bem pertinho, ali. Mas foi um tempo muito precioso, tá? Então, recebi uma ajuda imprescindível do meu querido André que mexe com essa questão aí. Verônica me ajudou também, meu Davi me ajudou, foi um trabalho em equipe, tá? Para conseguir catalogar, foram muitas palavras, tá? Para a gente conseguir catalogar. A ideia aqui não é repregar, tá, irmãos? Ninguém vai repregar a palavra, ninguém vai, absolutamente. Inicialmente, tentamos fazer através de IA, inteligência artificial, mas foi uma tragédia. Pense numa tragédia que foi. Querer... Cadê André? Eu olhei para o André, esse André não tem a menor condição, André. Uma tragédia. Então, resolvemos fazer por ID, inspiração divina. Foi melhor. Então, ouvimos, trabalhamos a palavra, foi melhor. Então, a intenção aqui, irmãos, é instigar você.
é colocar uma entrada. Você vai jantar, né? Aí tem a entrada, tem um prato principal e tem a sobremesa. Uma entrada. A função aqui é colocar um gostinho de quero mais na tua boca. É que algumas palavras tu não vai lembrar, outras palavras você vai lembrar. Rapaz, eu me lembro que foi falado sobre isso aqui. A intenção é que seu coração se encha e você volte para casa dizendo assim, não, aquela palavra eu vou ter que ouvir novamente. Não, aquela palavra eu me lembrei. Deus lembrou algo que eu tinha esquecido e agora... Essa é a intenção, amém? A intenção, e nós sermos gratos ao Senhor pela bondade dEle nesse ano de 2025. Verdadeiramente não faltou alimento, irmãos. Não faltou alimento. Não faltou comida, com todo respeito, comida de qualidade, irmãos. A palavra do Senhor sendo ministrado. Então, eu fui muito enriquecido. Como eu fui abençoado em relembrar, em ver isso, tá? Então, essa é a nossa ideia, tá? Tu põe a imagem aí, por favor. A gente vai disponibilizar depois no Vida Normal da Igreja, tá? Vamos colocar um resumozinho das palavras que foram ministradas, tá? Inclusive com um link para você clicar lá e vai para a palavra para você ouvir novamente, para permitir que o Espírito Santo ministre o teu coração, tá? Então essa é a ideia. Obrigado, Felipe. Vamos colocar isso no Vida Normal da Igreja depois, não agora. Depois. E a ideia é que você rumine o que Deus falou no teu coração. Assim é que com todo respeito, tá? Não quero ser desrespeitoso. Assim é que um animal faz, né? O boi utiliza essa prática do ruminar. Ele pega o capim, mastiga, 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 depois ele coloca para fora, e depois ele volta novamente aquele mesmo capim, e ele volta a mastigar, retirando todos os minerais que possam ser tirados dali. Todos. Então, a ideia do Senhor aqui para nós é que nós não sejamos negligentes com aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Amém? Aleluia? Um desafio. Podemos orar juntos, mais uma vez? Senhor, no nome de Jesus, Senhor, queremos mais uma vez nos apresentar, Pai, nessa tarde. Queremos te agradecer por aquilo que tu já falaste, Senhor, em cada louvor, em cada abraço, em cada olhar, Senhor, aqui entre nós. Pai, mas nós estamos prontos, Senhor, para sermos relembrados, Senhor, por aquilo, Senhor, o maná do céu que tu colocasse para nós esse ano 2025. No nome do Senhor Jesus, rejeitamos toda distração, toda mente vagarosa, Senhor, toda inquietação da nossa alma, Senhor, toda agitação, Senhor. No nome do Senhor Jesus, que possamos estar rendidos, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, Senhor, para a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bom, pode ser aí, Felipe? Vamos lá, agora começar? Então, pode ser. Começamos em janeiro, tá? O Senhor trouxe, tá dando para ver? Tá. O Senhor trouxe logo no início de janeiro uma palavra através do Joel Jordão, é o nosso querido Jojó, e falando sobre solidão. Nessa palavra o Senhor trouxe que há uma diferença entre solidão e solitude. O Senhor nos falou que solitude é algo saudável. O próprio Jesus, ele viveu momentos de solitude, onde ele se afastou para estar com o Pai. Aquele momento em que você está quieto, só, para ouvir a voz do Senhor, para o Senhor ministrar o teu coração. Entretanto, a solidão é algo danoso. Solidão é você não querer compartilhar, nem abrir a sua vida. Você vive só. Você vive só. Lembramos, o texto não está aí, mas só para não precisa colocar, tá? Provérbios 18:1 fala que o solitário busca os seus próprios interesses, e tem uma versão que fala, rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Esse é o solitário. Então fomos animados, alertados pelo Senhor, para não viver uma vida de solidão, para abrirmos a nossa vida, para nos relacionarmos com a igreja. É uma loucura viver só, irmãos. É uma loucura viver só. E foi isso que o Espírito Santo nos trouxe nessa primeira palavra do ano. Já vai fazer um ano. Já vai fazer um ano. Então, logo depois, no segundo domingo, o Senhor nos trouxe uma palavra através do Rafa, falando sobre ansiedade.
Os irmãos que estiverem aqui, se quiserem completar, tá? Pode, quem ministrou a palavra, não é um resumo da palavra, tá? É só um tópico para você. Então, o Senhor trouxe a palavra através de Rafa sobre ansiedade, tá? E falou que ansiedade é o desejo de controlar o futuro, uma tentativa humana de antecipar cenários que ainda não existem. Gera uma sobrecarga, rouba a nossa paz. Irmãos, como é difícil conviver com ansiedade. Como é difícil. É verdade ou não é? Só sou eu que luto por isso? Como é difícil. Por isso que a palavra do Senhor, Deus ele não nos condena porque estamos ansiosos. Não é uma palavra de condenação. Não, fica ansioso. O Senhor nos dá um caminho. Estabelece um caminho para que nós vivamos livre da ansiedade. Texto bem conhecido nosso, Filipenses 4, 6, 7, fala para não andarmos ansiosos por coisa alguma, antes colocarmos diante do Senhor, pela oração, pela súplica, com ações de graça, tudo diante do Senhor. E aí vem uma consequência, tá? E se quiser colocar o texto, pode, não tem problema. E aí vem uma consequência que fala que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração. A paz do Senhor é uma consequência. É uma consequência. Então, Deus estabelece o caminho para não estarmos ansiosos. No terceiro domingo, podemos ir? Ainda em janeiro, o Senhor trouxe uma palavra através de Tiago, falando sobre serviço. Sobre serviço. Dizendo que serviço é uma expressão prática de uma vida transformada pela intimidade com Deus. E serviço não é apenas uma atividade, mas uma resposta natural a um relacionamento real com Deus. Há muitos anos eu ouvi uma frase que dizia assim: serviço é amor em movimento. Serviço é amor em movimento. É o amor sendo movimentado. Então, nós fomos animados, desafiados, encorajados pelo Senhor para viver uma vida de serviço. Uma vida de serviço. Tem uma frase antiga, alguém se puder me ajudar: quem não vive para servir, não serve para viver. Isso não tem na palavra não, irmãos. Isso é uma frase que alguém falou aí, né, e saiu falando. Então, quem não vive para servir, não serve para viver. Servir nos realiza. Servir é o oposto de ser egoísta. Então, o Senhor nos falou para não ser egoísta. O Senhor falou sobre o caminho para não ficar ansioso. E depois o Senhor nos traz uma palavra sobre o serviço. Amém? Depois, no último domingo do mês, tá? O Senhor trouxe uma palavra, através desse servo que vos fala, falando sobre o governo de Deus, a diferença de alívio e descanso para a alma. São duas coisas distintas. O Senhor lembrou que Deus deseja nos proporcionar mais do que alívio. Ele quer dar descanso para as nossas almas. Alívio é algo passageiro. Descanso para a alma é algo permanente. A condição para se ter alívio é buscar a Deus, recorrer a Deus. A condição para se ter descanso para a alma não é apenas recorrer a Deus, é recorrer a Deus e submeter-se ao jugo de Jesus. Aí você encontrará descanso para a alma. Alguns se acomodam com alívio. Tem até um remédio, né? Chamado alívio, não é isso? A febre. Você toma um alívio, o nome do remédio é alívio. Você toma um alívio, aí, irmãos, mas você precisa resolver o problema que está gerando a dor. Se eu não resolvo, um exemplo, eu estou com a inflamação no meu ouvido, e a inflamação no meu ouvido está dando uma dor de cabeça, eu vou ficar tomando um primeiro alívio, eu preciso ir no médico e ajeitar o que tem que ser ajeitado, ajustar o que precisa ser ajustado. Muitos ficam vivendo de alívio. O Senhor quer dar mais do que alívio, Ele quer dar descanso para a alma. E só há descanso para a alma quando nós estamos debaixo do jugo de Jesus. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, Mateus 11, 28 e 29, e aí vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E aí vocês vão encontrar
descanso para a alma. Amém? Aleluia, glória a Deus. E assim foi janeiro, irmãos. E assim foi janeiro. Fevereiro. Então, no mês de fevereiro, começamos o encontro, o mês com a palavra do Caio, falando sobre Deus de gerações, falando sobre a fidelidade de Deus ao longo das gerações. Marcou muito meu coração o exemplo de Raabe, né, que assumiu uma postura diante de Deus e impactou a sua posteridade. Ficou muito enfatizado aqui no meu coração. E aí o Senhor me lembrou, irmãos, que Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. Então Deus é um Deus, é o meu Deus, é um Deus dos meus filhos, é o Deus dos meus netos, será o Deus dos meus bisnetos. Irmãos, precisamos olhar para as nossas gerações, e não apenas nós, como eu, pela graça do Senhor, sou fruto da obra do Senhor na vida da minha mãe, do meu pai, da minha avó, que já servia ao Senhor. Irmãos, precisamos profetizar isso sobre os nossos filhos. Profetizar sobre os nossos filhos. No nome do Senhor Jesus. Eu e a minha geração, aqueles que virão depois de mim, irão se render ao Senhor. Então, o Senhor trouxe essa palavra muito preciosa, e em Gênesis 12, 3, a palavra fala que Abraão, o Senhor falou em relação a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. A sua família é daqui dessa terra? Ou não é de outra terra? Se for daqui, a palavra fala que, o Senhor falou que em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Abraão é o nosso pai na fé. Nós não somos judeus, claro, mas Abraão é o nosso pai na fé. Amém? Aleluia? Bom, então, ainda em fevereiro, tem a segunda palavra. O Senhor trouxe uma palavra através de Fernando, perguntando quem está entrando. Mais uma vez, o Senhor falou ao nosso coração o tema central do ministério de Jesus, chamado O Reino de Deus. Fomos lembrados que a salvação chega a uma pessoa por meio de uma decisão de entregar o governo da sua vida ao Senhor. Irmãos, como o Senhor tem falado esses anos sobre isso conosco. Sobre o governo de Deus, sobre o reinado, Senhor, sobre é uma palavra que em português não existe, mas a reinação de Deus. É o ato de Deus reinar na minha vida, governar a minha vida. Governar em todos os sentidos, em todos. Não importa a minha opinião. O que importa é a opinião do Senhor. Qual é a palavra do Senhor sobre isso? Paulo, o que é que você pensa sobre a violência? Eu não penso nada. O que é que você pensa? Bandido bom é bandido morto? Você pensa assim também? Eu não penso nada. Quem pensa é o meu Senhor. Eu tenho um dono. O que ele pensa é o que eu penso. Ele é o Senhor da minha vida. Irmãos, essa é a nossa posição. E o Senhor, através da vida do Fernando, trouxe com muita graça esse voltar, esse reinar, essa lembrança do governo do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Deus precisa governar sobre a vida. Por isso, Senhor, nesse dia de hoje, quando nós amanhecemos o dia, Senhor, nesse dia, antes de qualquer coisa, Senhor, reina sobre a minha vida, Senhor. Eu não sei o que vai acontecer. Governa. Eu não sei com quem eu vou falar. Eu não sei quais são as pessoas que eu irei encontrar. Eu não sei o que é que vai se dar numa reunião de trabalho que eu vou ter. Eu não sei como é que vai ser a prova que eu vou fazer na faculdade, na escola. Senhor, mas independente do cenário, uma coisa eu sei, sobre a minha vida, há um governo, há um rei, reina sobre a minha vida. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Seguindo mais um pouquinho, em fevereiro, tivemos uma palavra através de Alex, falando sobre a parábola do semeador. Senhor, nós refletimos aqui sobre cada personagem que integra aquela parábola. É uma parábola que traz alguns personagens, e o Senhor, através de Alex, o Senhor nos trouxe cada personagem daquele, e falou muito ao nosso coração que a diferença entre esterilidade e a frutificação não está na semente, e sim na qualidade do terreno. Nós sabemos que uma parte da semente caiu na beira do caminho,
outra entre as pedras, outra entre os espinhos e outra numa terra boa. E fomos aqui encorajados, irmãos, a ser uma terra boa para receber toda a palavra do Senhor, não apenas a palavra por ocasião do nosso processo de conversão, não apenas aquela palavra, porque a palavra é a palavra do reino de Deus. Mesmo convertido, eu posso ouvir uma palavra e o meu coração ser um pedregulho, e o meu coração não acatar aquela palavra. Meu coração não é uma terra boa. Não quero ouvir sobre isso. Não é. O Senhor pode falar ao meu coração sobre uma determinada série que eu estou ouvindo, que eu estou assistindo, e Deus não está se agradando daquela série. O Espírito Santo pode falar ao meu coração, e eu não sei uma terra boa. Eu dizer, não tem nada a ver. Nada a ver, que nada, não, qual o problema? Sou um adulto, eu sei discernir o que é o bem e o que é o mal. E ali, eu permiti que aquela palavra do Senhor, no meu coração, seja sufocada pelo espinho, ou não produza fruto, ou morra por causa das pedras, ou caia na beira do caminho. Então, em todo tempo, irmãos, esse cenário se apresenta na minha vida, e o Senhor trouxe isso através da vida do Lequinho. Aleluia? Muito bem. Estamos onde? O Senhor trouxe através de William uma palavra preciosa sobre a obra de Deus em nós e através de nós, nos trazendo que existem duas esferas importantes, irmãos, na obra de Deus na nossa vida. Ela é em nós e ela através de nós. Essa obra não é uma via de mão única, exige a nossa obediência e submissão. Sem dúvida, no começo, a primeira ação do Senhor é aprofundar a obra dele em nós. É a primeira coisa. Eu cheguei todo sujo do mundo, cheio de carrapicho para tirar. Não é verdade? Não é? Viemos do mundo quebrado, tudo completamente sujo. Então, o primeiro foco do Senhor é ajustar a nossa vida, é operar em nós. Irmãos, mas não para por aí. Deus quer agir em nós, mas Deus quer agir através de nós. Deus quer despertar para que nós cooperamos na sua lavoura. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Diga para quem está falando assim, ó, acabou fevereiro. Já. Veja que coisa rápida. Março. Muito bem, em março nós tivemos o nosso retiro anual de edificação. Tivemos o Zé Gustavo ministrando conosco, tá? Irmãos, e o tema central do encontro foi caminhando rumo ao propósito eterno. E o Senhor nos lembrou de verdades que o Senhor já tinha trazido ao nosso coração, que precisavam ser ressaltadas. O Senhor falou sobre a importância de saber de onde nós viemos e para onde nós vamos, e fomos animados para viver por algo maior, viver por uma visão de eternidade. Amém? Então, foi um tempo muito precioso, muita coisa que nós ouvimos, nós já sabíamos, o Senhor trouxe uma graça nova sobre nós. Por isso eu quero aproveitar aqui essa palavra e animar você, no nome do Senhor, a você estar no nosso retiro que vamos ter o ano que vem, no período do carnaval, irmãos. No nome de Jesus. Os irmãos sabem que nós não vivemos de retiro. Nós vivemos da vida do dia a dia. Mas você é submetido a uma ação concentrada do Espírito Santo. Você vai mergulhar. Você vai fazer... É o cara que estuda inglês toda semana, e ele vai fazer uma viagem de estudo, como é que chama? Um intercâmbio. Vai-se embora passar 6 meses lá. Né? O cara vai ser um nível que ele vai aprender muito diferente. Irmãos, um retiro desse é um intercâmbio, é uma imersão. Amém? Então eu quero animar você, a você se programar no nome de Jesus, para estarmos juntos, e foi isso no nosso período desse retiro. Depois, logo em seguida, no dia 12,
O Senhor trouxe uma palavra através do Jojó, o título da palavra foi Chamados para a Vida no Espírito. Fomos lembrados que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos, só que esses filhos precisam ser semelhantes a Jesus, maduros como Jesus. E para isso acontecer, é necessária a vida no Espírito. Irmãos, é impossível sermos transformados à imagem de Jesus sem uma vida mergulhada no Espírito. É impossível. Para que esses filhos tragam a imagem de Jesus, precisa haver uma ação do Espírito Santo, e foi isso que o Espírito Santo, nesse dia, impactou o nosso coração. Nós permitimos que o Espírito nos encha, sejamos cheios do Espírito, para podermos refletir a imagem de Jesus. Querer agir e reagir como Jesus, apenas na mente, dá frustração, irmãos. Frustração. Porque você faz assim, ó, a partir de hoje, eu não vou mais fazer isso. 1, 2, 3. Pronto, não vou fazer. Aí você sai. Aí passa um dia, aí você vai. Não, você vai. Não, já sei, eu não vou mais brigar no trânsito. De jeito nenhum. A pessoa vai buzinar para mim, eu vou lá, vou fazer que não escuto. Irmãos, mas sem uma vida no Espírito, você não consegue. Você passa por isso ou não? Não consegue. Por isso precisamos estar mergulhados no Espírito. Amém? Aleluia. E foi isso que o Senhor nos trouxe através da vida de Jojó. Logo depois, esse servo que vos fala, estão vendo como eu estou pregando muito? Sou eu de novo aqui, ó. E foi uma coisa que eu notei essa escala, tá? Uma escala, brincadeira, irmão. Claro, eu notei que o cara, novamente aqui, sou eu de novo aqui, ó. O Senhor nos trouxe uma palavra sobre nosso trabalho não é vão no Senhor, em cima do texto de 1 Coríntios 15, 58. Nós, é uma expressão de medicina, dessecamos, é isso? Dissecamos esse texto, palavra por palavra. O Espírito Santo trouxe para nós isso, falando sobre a importância de sermos firmes, a importância de sermos constantes, ou algumas versões falam inabalável, e a importância de sermos sempre abundantes. E aqui o Senhor lembrou que essa palavra sempre abundante significa dedicados à obra do Senhor. Esse abundante não é que vai enchendo do nada, não. Há uma dedicação. Eu fiquei impactado quando eu vi no original essa palavra. Há uma dedicação à obra do Senhor, e aí o Senhor nos lembrou que o Senhor é um Deus galardoador, irmãos. E quando o nosso trabalho é no Senhor, ele não é em vão. Ele não é em vão. O Senhor falou muito sobre a dedicação ao Senhor. Obrigado, Alex. Irmãos, e o trabalho não é em vão no Senhor. Não é em vão, não é em vão. Às vezes você conversar com uma pessoa, o mesmo assunto, 10 vezes. Você conversa com a pessoa. A pessoa vai, é melhor fazer B. A pessoa vai e faz A. Aí daqui a pouco quebra a cara, né? Aí vem, não, porque eu queria falar, não sei o que lá, paz, é melhor fazer B. Tá ok. A pessoa sai e faz A. Aí daqui a pouco a pessoa volta. E aí, novamente, você faz, eu não aguento mais. Aí um dia, eu e Verônica tivemos uma experiência, isso essa semana, tá? Essa semana, eu ministrando sobre isso, me lembro, o Senhor ministrou no meu coração, não foi aqui não, foi em uma localidade, a semana retrasada, ligou uma pessoa para nós, dizendo, olha, Deus falou comigo, recebi uma visita de uma pessoa, não sei de onde, de fora, nós discipulamos a pessoa, nós ajudamos essa pessoa, e a pessoa veio aqui de fora, e Deus falou isso comigo, e foi uma revelação para mim. A gente olhou assim, sério? Ele falou o quê? Falou que era A. E eu estava fazendo B, e Deus falou que era A. Quase que eu dizia, meu Deus, eu falo que é A. Vai fazer 10 anos que eu falo contigo que é A. E agora Deus te falou. Foi. Não, à vontade, viu, irmãos? Estou só confessando. Irmãos, e você olhou assim, o que a gente fez? Que bênção que Deus te falou. Glória a Deus. Quando Deus fala, né? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, mas quando desligou aquele telefone, Senhor, eu digo, Senhor, o meu trabalho não é vão em Ti, Senhor. Cada vez que eu falei que era A, as 10 vezes,
foi para o Senhor. E o Senhor nos lembrou em cima desse texto. Amém? Aleluia? Depois, no dia 23, Rafael, nosso Rafa, ministrou sobre escolhendo a esperança. Escolhendo a esperança. Meditamos sobre alguns personagens das Escrituras Sagradas, como Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Isaías, Pedro, Paulo, Maria, mãe de Jesus. E o Senhor nos falou que Deus nunca deixou de cumprir as suas promessas. A questão não é se Deus vai cumprir ou não, é se nós construiremos a nossa vida em cima dessas promessas ou não, e fomos animados, irmãos, a renovar a nossa confiança nas promessas do Senhor. Eu fiquei pensando, fiquei pensando, Rafa, como é que um pai se sentiria? Um pai que sempre cumpre as suas palavras. Um bom pai, um pai que é zeloso, um pai que não deixa faltar nada para os seus filhos. Um pai que muitas vezes no Natal e na virada de ano, o filho tem uma roupa nova e o pai não tem, porque não tem como comprar duas e opta a comprar para o filho. Um pai zeloso. Como um pai se sentiria se esse filho chegasse e dissesse: pai, eu não acredito no que você fala? Como é que um pai ficaria? Como, rapaz? Qual foi a vez que eu já quebrei a minha palavra contigo? Que eu disse que ia fazer algo e eu não fiz. E o sentimento que veio, irmãos, é que muitas vezes assim Deus se sente conosco, quando não confiamos nas promessas dele. Duvidar de uma promessa de Deus, irmãos, é agredir o nosso Pai. É Deus dizer: como? Eu não sou poderoso para fazer o que eu falei, a não ser que Ele não tenha falado. Se Ele não falou, ok. Irmãos, mas se Ele falou, vai cumprir. E é o que o Senhor falou através do Rafa. A questão não é se vai cumprir ou não, é se nós iremos alicerçar a nossa vida nas promessas que o Senhor fez. No nome do Senhor, queremos renovar, Senhor, a nossa confiança nas Tuas promessas. Pode ser que em 2025 nós ainda não vimos o cumprimento dela, mas nós queremos renovar, Senhor, a nossa confiança de que Tu não és um Deus que mente, Tu és um Deus verdadeiro, Senhor. E Tu vais cumprir cada promessa sobre nossas vidas, sobre nossos filhos, sobre nossos netos, no nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. 30 de março, o Senhor trouxe uma palavra através de Caio, conselhos de Paulo a Timóteo, tá? E aí o Senhor trouxe a importância de combater as falsas doutrinas, orar inclusive pelas autoridades. O Senhor enfatizou muito isso através de Caio. Inclusive pelas autoridades, irmãos. Orar pelas autoridades no Brasil é desafiador. Talvez na Suíça, na Suécia, seja um pouco melhor. Mas no Brasil, do jeito que está, e o Senhor trouxe, precisamos orar, inclusive pelas nossas autoridades. Ser fiel e diligente no estudo da palavra, desenvolver um caráter cristão e pregar a tempo e a fora de tempo. Na realidade, nós fomos transportados pelo Espírito para o lugar de Timóteo. E ouvimos aqueles conselhos de Paulo, como se fôssemos Timóteo. O Senhor, através de Caio, nos ajudou. E recebemos esses conselhos do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Estamos aonde? Abril. Chegamos em abril. O Senhor trouxe a palavra através do Alex, falando sobre ensinos do profeta Ageu. Foi baseado no livro do profeta Ageu. O Senhor falou que o povo de Israel voltou do exílio, todo animado, com o coração aceso, querendo reconstruir o templo, que naquela época significava a presença do Senhor, irmãos. Porém, rapidamente se distraiu e começou a construir as suas próprias casas, e o perigo, irmãos, de priorizarmos os nossos projetos pessoais em detrimento do reino de Deus. E como é fácil disso acontecer. Como é fácil. Nós estamos focados e, de repente, nos desfocarmos. E nos assumimos um compromisso com algo na casa do Senhor, na obra do Senhor, e daqui a pouco a gente abandona. A gente vai lá e deixa de fazer.
Você acerta algo diante do Senhor e acerta. Você faz um voto com o seu Deus. Estou dando um exemplo, apenas um exemplo. Você faz um voto com o Senhor de fazer um determinado jejum no teu coração, e aí vai janeiro, fevereiro, quando chega em março, tu já está. Como é fácil a gente se desfocar, irmãos, que é uma característica da criança. Eu estou de volta à minha fase de criança, porque estou com uma netinha agora de 1 ano, e a criança é assim, ela está brincando com uma coisa, né? Aí você, alguma coisa, pega um copo, aí daqui a pouco ela está brincando ali, um de plástico, daqui a pouco ela larga o copo, ela já esqueceu do copo, ela já quer uma outra coisa. Aí já pega uma outra coisinha, 30 segundos ela já quer, é uma característica da criança. E o Senhor nos chama, irmãos, para colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, a obra do Senhor, as coisas do Senhor em primeiro lugar, e o Senhor nos alertou sobre essa história que o Senhor trouxe através da vida de Alex, do profeta Ageu. Amém? Um pouquinho mais na frente, dia 13, o Senhor trouxe uma palavra através de William, e falou sobre, o tema foi a Igreja de Cristo, e o Senhor nos aclarou o entendimento da palavra grega chamada eclésia. Quem lembra disso? O William repetiu isso aqui várias vezes. Eclésia, eclésia, eclésia. Ressaltando o seu aspecto de coletividade. E o William, a gente brinca com ele, né? O William é o homem das frases, né? Tem umas frases assim que é. E eu sempre anoto, aí ele colocou a frase assim: quem quer honra para si não conhece a natureza da igreja. A natureza da igreja fala da coletividade, irmãos. Fala daquilo que é coletivo. E a vitória contra as portas do inferno, citada nas Escrituras, ela virá através da atuação da igreja e não através da atuação de um homem. E o Senhor nos animou a vivermos a vida de igreja. Quem anda sozinho pode ir mais rápido. A Zaf tem uma música, né? Quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Porque temos aprendido que é melhor serem 2 do que 1. Por isso que o Senhor mandou de 2 em 2. Tanto os 12 como os 70. Quando você conhece um homem de Deus, um pregador, uma das primeiras coisas que eu quero saber é com quem ele anda. Tá bom, e tu anda com quem? Não, eu ando só. Só? Sim. Eu e Deus. Opa, já? Anda só? Com quem tu andas? Então, o Senhor trouxe esse aspecto da coletividade da eclésia, tá? Amém? Então, partindo aqui, 23:4, o Senhor nos trouxe uma palavra através de Fernando, falando sobre o testemunho de Deus. O que é que transcendeu os acontecimentos físicos da morte e da ressurreição de Jesus? O que apenas só Deus viu, sinais deixados por Deus ao longo da história e os efeitos práticos em nossa vida. Irmãos, aquilo que só Deus viu quando Jesus estava entregando a sua vida ali na cruz. Nós vimos um homem sendo morto, um homem sendo machucado. Nós vimos ali um homem sendo enterrado. Mas o que é que Deus viu com aquela ação? E como o Antigo Testamento traz sinais daquilo que iria acontecer séculos depois. Eu até coloquei aqui, é uma piada, irmãos, nós acharmos que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus é uma farsa, uma armação coletiva arquitetada séculos antes do nascimento. Porque o Antigo Testamento traz sinais e mais sinais do que iria acontecer com Jesus. Aí vem a gente brinca, né? Um brincante e diz, não, tudo isso foi montado. Isso foi uma montagem. Uma montagem. É uma briada isso. Claro que não. Claro que não. Já estava tudo predito pelo Senhor Jesus. Amém? Por isso nós servimos a um Deus vivo. Ele habitou nessa terra. Ele morreu numa cruz. Ele ressuscitou. Ele foi exaltado nos céus. E ele vai voltar. Amém? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Aleluia. E aí estamos em abril ainda. O Senhor trouxe uma palavra através do Alexandre,
Alexandre do Janga, a visão que determina o chamado. Nossas decisões e ações serão impactadas diretamente pela maneira como enxergamos a obra de Deus. Deus deve ser a prioridade da nossa vida e exige entrega, serviço e renúncia, irmãos. Então, Deus e a sua obra devem nortear toda a nossa vida. Toda a nossa vida deve ser norteada pela obra de Deus, pelo propósito eterno de Deus. Com quem eu vou me casar, você que é solteiro? Ah, Paulo, ela é tão bonitinha, Paulo. Olha, tão... Deus, eu fico emocionado. O cheiro dela, meu Deus. O que é que essa moça tem o propósito do Senhor no coração? Ela vive para o Senhor. Vive. Rapaz, eu recebi uma proposta de emprego. Olha, eu ganho R$5.000. 5. A proposta que o cara me deu foi para eu ganhar R$25.000. Que bênção, foi Deus que botou, vai cooperar com o propósito de Deus ou não? É o quê? Não, agora é assim, é para trabalhar, eu não vou ter mais comunhão com ninguém, trabalhar manhã, tarde, noite, não vejo ninguém. Isso vale a pena, irmão? Vale a pena. Então, toda a nossa vida tem que se ajustar ao propósito eterno de Deus. Amém? Aleluia? Maio, o Senhor trouxe a palavra através de Rafael sobre perdão, tá? Lembrando que Jesus não deveria estar naquela cruz, mas Ele abraçou aquela cruz espontaneamente por causa de nós. E tudo, irmãos, tudo, absolutamente tudo, todo o contexto da vida de Jesus, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, converge para o perdão e fomos encorajados a exercitar o perdão. Engraçado, me lembrei ali que o Senhor Jesus, até uma das últimas palavras que Ele falou aqui nessa terra, na cruz ainda, sendo maltratado, qual foi a palavra? Pai, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que faz. Irmãos, sou eu, tá? Pode ser que não seja você. Quando eu estou com uma dor de dente, minha paciência já é zero. Uma unha encravada. Tudo bem? Tudo bem. Calma, o que foi a unha encravada? Irmãos, e o nosso Senhor, numa cruz, padecendo naquela cruz, sofrendo fisicamente e espiritualmente também, prestes a sofrer a ausência de Deus. E ele fisicamente sofrendo, ele ainda teve a hombridade, irmãos, de dizer: Senhor, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Fomos encorajados a desenvolver perdão. Antes de terminar esse ano de 2025, não vire o ano com pendência com ninguém. Não vire. Ah, Paulo, por quê? Por quê? Por que não vire? Deus é o Deus das estações e dos tempos. Perdoe. Libere perdão no teu coração. Se for necessário, faça uma ligação, mas ele está não sei aonde. Telefone. E diga: eu não vim brigar, não. Eu vim aqui pedir perdão. Eu vim aqui pedir perdão. Semana retrasada, eu participei de uma reunião online de irmãos que estavam brigados e estavam querendo fazer as pazes e pediram para eu participar, para eu ajudar, ajustar. E o irmão que tomou a iniciativa disse: eu não quero virar um ano com pendência no meu coração. Um estava num lugar, outro estava no outro, e eu estava aqui, né? E eu participei dessa reunião, uma chamada de vídeo, e foi precioso, irmãos. O Senhor liberou perdão, o Senhor nos lembrou. Amém. Está vendo que não dá para a gente correr, irmão? Eu fico aqui agoniado, porque cada coisa o Senhor vai. Então, aleluia. Depois, 10 de maio, o Senhor trouxe uma palavra através de Tiago, falando sobre a riqueza da oração e a intimidade com Deus, a importância da oração. Tiago colocou essa frase assim: a oração funciona como um canal direto de comunhão com Deus, transformando o nosso interior. A oração não deve ser um ritual vazio, e sim uma expressão de fé, humildade e entrega que alinha o nosso coração com a vontade de Deus. Como Deus tem falado conosco sobre esse tema, irmãos. Quem ora, confia e depende de Deus. Quem não ora, confia e depende de si. Depende de si mesmo. Mas quem depende de Deus, ora e confia no Senhor. Amém?
Ainda em maio, de novo eu aqui, esse servo que vos chama, esses caras. O Senhor falou uma palavra sobre Jesus, o nosso modelo, tá? Chamados para ser modelo, nós chamados para ser modelo. Lembrou que Jesus é o nosso modelo perfeito, mas ele não é o nosso modelo exclusivo. Ele é um modelo perfeito, mas ele não é o nosso modelo exclusivo. E fomos alicerçados ali em 1 Coríntios 11:1, falando como Paulo falou, né? Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Fomos desafiados pelo Senhor, na dependência do Espírito Santo, a nos apresentarmos como modelo para as novas gerações e para uma sociedade sem referencial. É muito cômodo quando eu digo assim, olhe para Jesus, viu? Olhe para mim, não. Eu não sou modelo para ninguém. Olhe para Jesus. Ok, devemos olhar para Jesus. Mas Paulo disse, ei, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Isso gera um desafio ao nosso coração. Um compromisso conosco. Amém? Então, posso falar para as novas gerações, não na minha força, irmãos, não no nosso braço, na dependência do Espírito Santo. Posso pegar e dizer para a salinha ali de 10, e 11, 12, sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Amém? Para o pessoal do Ramos, olhe para a minha vida. Eu não sou perfeito, mas eu sou imitador de Cristo. E assim o reino vai sendo passado de geração a geração. De geração a geração. Amém? Aleluia. Maio? Junho. O Senhor nos trouxe uma palavra através do Jojó, falando o corpo de Cristo, unidade e importância dos seus membros. O Senhor nos lembrou sobre que o corpo de Cristo significa a igreja do Senhor. Fomos encorajados a cooperar com a unidade, e o Senhor nos trouxe alguns aspectos, e nós, como membros, cooperarmos para a unidade do corpo de Cristo. Irmãos, é claro, irmãos, que nenhuma pessoa individualmente, nenhuma pessoa, é responsável pela divisão da igreja do Senhor que está posta aí. A igreja do Senhor, infelizmente, está dividida. Essa é uma realidade. Ninguém individualmente vai ser responsável por isso. Porque você, Léo, não providenciou a unidade da igreja na Europa, na Ásia. Léo vai dizer, como é que eu vou fazer um negócio desse? Não tem a menor condição. Mas nós podemos cooperar para que esse processo aumente ou diminua, como membro do corpo de Cristo. E foi isso que o Senhor trouxe para nós, a importância de cooperarmos. Amém? Aleluia. O Senhor trouxe uma palavra também através de William, logo depois, seres sóbrios e vigilantes. O Senhor nos alertou acerca da luta espiritual que enfrentamos, ressaltou que o inimigo age de maneira sorrateira. E o Senhor nos falou de 4 cuidados para não sermos uma presa fácil, tá? Não sermos uma ovelha solitária, fraca, doente e distraída. Sem dúvida, irmãos, o inimigo age de maneira velada. A palavra fala que nós temos que ter cuidado contra as astutas ciladas do inimigo. Astuta cilada, 2 coisas. Uma coisa astuta já é difícil. E uma cilada é duplamente difícil. É o que o Senhor falou. Temos que ter cuidado contra as astutas ciladas do inimigo. Por isso, sozinho, não dá para nós continuarmos andando. Eu preciso da ajuda do meu irmão, eu preciso da ajuda daquele que está próximo de mim para conseguir progredir. Amém? Aleluia. O Senhor trouxe uma palavra através de Alex. O Senhor perguntando, o que é que estou permitindo alimentar a minha alma? Observar a qualidade dos pensamentos, das influências e das escolhas que nós fazemos diariamente, aquilo que consumimos internamente molda a nossa fé, o nosso caráter, demonstra o nosso nível de comunhão com Deus, e fomos desafiados a ajustar o que precisa ser ajustado. Me lembrei do Salmo 101, versículo 3, o início que fala, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. O que é que eu tenho alimentado? Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Injusta, a origem dessa palavra injusta significa imprestável, bom para nada, não proveitoso, companheiro vil. Não colocarei nada injusto. Então, o que é que nós estamos nos alimentando?
palavra para todos nós. Logo depois, no dia 22, o Senhor trouxe uma palavra através de Iveson, falando, discernindo a agenda de Deus, baseado na carta de Paulo aos Filipenses. E a pergunta que o Senhor fez foi, como reagimos quando as coisas não acontecem como desejamos? Qual é a nossa reação? Quando a gente faz um planejamento e a situação não acontece. Então, fomos animados pelo Senhor a submeter a Deus os nossos sonhos, aspirações, decisões pessoais, os nossos projetos, irmãos, para podermos andar em linha com aquilo que o Senhor deseja no nosso coração, e é fundamental identificar a voz do Senhor, conseguir reconhecer a voz do Senhor. Amém? 29 de junho de 2025, o Senhor nos trouxe uma palavra através de Fernando, falando sobre reavivados. Fomos inspirados na carta de 2 Timóteo, tá? Fomos encorajados a reavivarmos o dom de Deus em nossa vida, a nos fortalecemos na graça que há em Jesus, em mantermos o padrão da vida de Cristo, através de investir tempo na leitura da palavra, na meditação da palavra de Deus, a continuarmos investindo no resgate e na formação de vidas, a perseverarmos na comunhão com outros fiéis. Mais uma vez, o Senhor nos animou, nos encorajou a investirmos tempo na presença do Senhor. Investimos tempo na presença do Senhor. Amém? Paulo, foi só isso? Não, irmãos. Existe uma ministração de 50 minutos, de 1 hora, que o Senhor está querendo fazer para mim e para você aqui, é que tu te aprofunde nessa palavra, naquilo que o Senhor está querendo falar ao teu coração. Amém? Aleluia? Eu acho que aqui deu para hoje. Temos ainda o segundo semestre todo, mas não vai dar tempo, tá? Já dá para perceber, não vai dar tempo. Então, o que o Espírito Santo quer trazer ao nosso coração é a importância de eu e você mergulharmos naquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Nós vamos deixar esse material com os irmãos, tá? Isso vai ficar com os irmãos, não. Vamos colocar, então os irmãos vão poder mergulhar nesse material, ler esse material. Nós fizemos até junho, terminamos o primeiro semestre, tá? Segundo semestre, vamos dar o material todo para os irmãos mergulharem nesse material. Mas, irmãos, o que o Senhor quer trazer para nós, lembrar para nós, é que como Deus falou conosco nesse ano 2025. Como o Senhor ministrou ao nosso coração. Irmãos, isso é fora as palavras que o Senhor falou conosco através do louvor. Aqui durante o período de louvor, quantas ministrações nós recebemos, através das conversas que nós tivemos com o nosso discipulador, com aqueles que cuidam da nossa vida, com os nossos companheiros de obra, aqueles que trabalham, nos nossos relacionamentos normais, entre um com o outro, como o Senhor falou conosco na nossa comunhão pessoal, na leitura da palavra, com o falar do Espírito Santo no dia a dia. No dia a dia, como Deus falou conosco nesse ano. Então, a gente precisa estar atento, irmãos, àquilo que o Senhor tem falado. No nosso dia a dia. Não ficar disperso, estar atento. E o Senhor fala conosco, ministra o nosso coração, porque Ele nos ama. Há um desejo do Senhor de sermos transformados à imagem de Jesus, e por isso Ele ministra graça sobre a nossa vida. Por isso o Senhor fala conosco de diversas maneiras. Paulo só falou aqui? Não, de jeito nenhum. Precisamos estar atento ao falar do Senhor, a voz do Senhor, e identificar quando Deus está falando conosco, irmãos. Quando Deus está falando conosco, em todas as situações, Uma vez, eu estava caminhando no calçadão da praia, e eu levei uma topada, aqui em Olinda, levei uma topada, fui para frente, eita, rapaz, que coisa estranha aí. Irmãos, eu andei 5 minutos, e eu levei uma segunda topada.
Tu acredita no negócio desse? É coisa de velho, né? Levou a primeira, levou a segunda, só podia dizer. Levou a primeira topada. Eu levei a segunda, que eu precisei me apoiar num banco. No calçadão tem uns bancos. Precisei me apoiar num banco. E eu fiquei, tô maluco, não é possível um negócio desse. E aí, na hora que eu estou caminhando, o Senhor disse, eu quero falar com você. Eu, opa, já? Fiquei. E o Senhor disse, cuidado com os caminhos que você percorre. E eu fiquei, eu ia fazer uma viagem para fora, tá com os irmãos, já fiquei logo pensando, rapaz, o que vai ter lá? Será que vai ter bronca? Tal. Depois o Senhor pegou e disse, não estou falando nos caminhos físicos, mas os caminhos na internet. E aí eu vi que foi um alerta do Senhor. O Senhor levantou, deu um alerta para mim. E ali é o Senhor falando comigo. Amém. Então, se o muro já era alto, esse muro dobrou. Irmãos, eu estou dando um exemplo. Quantas vezes Deus quer falar conosco? A gente não pode ficar alheio às palavras do Senhor, irmãos. Não podemos ficar indiferentes. Então, quantas vezes aqui no louvor, o Senhor traz um cântico que Deus fala contigo. Às vezes, numa reunião do grupo familiar, o irmão dá um testemunho e o teu coração enche de alegria. Às vezes, tu ouvindo uma palavra, irmãos. Hoje Deus fala ao teu coração. Às vezes, irmão, às vezes uma criança falando. Precisamos estar atento ao falar do Senhor. E o Senhor fala porque Ele nos ama. Porque há um desejo dEle de nos ver transformado à imagem do Senhor. Irmãos, há uma mentira, um engano, um fake news, de que muitas vezes a gente acha que a vontade do Senhor é ruim para nós. Isso é uma mentira. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a palavra fala em Romanos 12, 2, para nós experimentarmos a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Não para sabermos apenas. A vontade do Senhor é para ser experimentada. Amém? Experimentada. O Senhor quer nos levar a um nível maior de intimidade com Ele. Amém? O desafio do Senhor. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito na presença de Deus. Eu vi... nós não vamos fazer o segundo semestre, tá? Fica tranquilo. Eu vou mandar só para os irmãos. O tempo não iria dar. Ia ter que ser um retiro. No retiro não é agora. Mas eu ouvi uma palavra do irmão que eu achei bem precioso. O irmão falando da importância de progredir no relacionamento com Deus. Progredir. E ele disse assim, que estava num avião uma vez, ele e a esposa, vinha num avião. Era um voo internacional, tá? Era um voo de fora. E alguém lá, a aeromoça lá, disse assim, nós iremos sortear aqui uma cadeira. E essa cadeira sorteada, nós iremos dar uma caixa de chocolate bem cara. Uma caixa de chocolate desse aí da Suíça, bem cara. Vamos dar a quem sortearmos a cadeira. Aí ele pegou e disse, irmãos, ele falando, eu gosto de ver o sobrenatural de Deus. Eu gosto do sobrenatural de Deus pelo sobrenatural. Eu disse, Senhor, me dá essa caixa, Senhor. Eu não quero chocolate, não. Eu não estou nem comendo chocolate. Eu vou dar o chocolate. Mas, eu te amo, tu sabe. Faz um mimo comigo. Me dá essa caixa. Um voo lotado. Ficou calado. Daqui a pouco uma pessoa vai lá e 53B era a cadeira do cara. A mulher pegou e disse, tu orou, foi? E claro. Tu orou? Orei. Irmãos, ele falou, o que me empolga é o sobrenatural do Deus. Peguei a caixa e dei de presente. Mas eu digo, Senhor, obrigado, Senhor. Realmente, eu e tu somos... Irmãos, como eu fiquei olhando assim, cara, eu nunca fiz isso. Quem pegar avião agora vai ir. Irmãos, mas ser desafiados a viver algo novo do Senhor.
Senhor, eu não quero reclamar, Senhor. Eu quero te agradecer por tudo que tu já fizeste. Senhor, mas me leva além, Senhor. Eu quero... As águas estão aqui na cintura, ok. Senhor, mas eu quero andar mais nesse rio, Senhor. E que essa água chegue ao meu peito e me cubra. Faz esse desafio diante do Senhor. Como o Senhor, através de Fernando, falou aqui, de vez de botar a lista de Senhor, nesse ano, Senhor, eu quero te buscar mais, Senhor. Senhor, eu quero te buscar mais. Eu quero ter mais sede e mais fome da tua palavra. Porque eu sei que alimento não falta. Comida não falta. Comida não falta. Mas eu quero ter mais fome, Senhor, e mais sede da tua palavra. O desafio do Senhor para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Foi diferente? Foi. Nós vamos colocar no Vida Normal da Igreja, tá? Isso para tu pegar esse material, já está mastigadinho. Irmãos, é só pegar o clique e vai para a palavra. Não tem ninguém, eu não sei procurar, não vai ter que fazer nada. Não tem nenhuma, absolutamente nenhuma desculpa. Você não medita, não vai buscar, se você não quiser. Mas eu sei que você quer. E eu sei que você vai fazer isso. E Deus vai encher o teu coração, no nome de Jesus. Vai encher, Deus vai continuar falando contigo. E vai ministrar ao teu coração, no nome do Senhor Jesus. Amém.